Eba! Chegando! Mais uma terça-feira, 20h30, e a gente entrando agora no Facebook para mais um encontro incrível de histórias com o Osho. Um encontro cheio de novidade, é novo, a história de cada um, assim, se reflete sempre com uma surpresa, né? É muito bacana isso, né? Não é, Sufi, Abiro? Tudo isso junto, mais um pouco, e menos tudo, e nada ao mesmo tempo, né? Esse, a gente está quase 5 anos aqui, né? Boa noite, Amina. Boa noite a todos que nos assistem ao vivo. Nosso querido abraço para aqueles que vierem depois. Esse programa é como nosso podcast, né? Agora chamaram esses dias a gente de podcast. Ó, a gente, podcast. Daí é como pedrinha na água, assim, ele vai. É incrível porque às vezes está aqui o que aparece na transmissão, eu fico aqui acompanhando, a gente fica esperando as pessoas entrarem, né? É, E vou desligar aqui o microfone para não dar fala dupla. E a gente fica acompanhando aqui pelo celular as pessoas entrando, mas o número que aparece ali de pessoas assistindo, já me falaram que ele às vezes é muito mais e aparece, não aparece tudo ali. E eu constatei isso já porque quando eu desligo aqui, tem ali, pode ter 9, 10 pessoas aqui pelo ao vivo, né, na né, tela no aqui visor, né? no visor, mas eu desligo, tem 180 views. É um mistério que eu não sei o qual é. Eu sei, não sei se as pessoas entram e saem, mas enfim, cada assistida eu tenho uma tabelinha, eu vou botando todos os números, tem todos atualizados mensalmente, né? As vezes que a gente foi assistido em todos os nossos canais, né? É, Na Facebook e YouTube, e daqueles que a gente convida, as pessoas às vezes têm o seu canal próprio, passam lá, eu conto essas visualizações também, porque isso é como eu sempre vejo assim, né? Os números de internet eles são muito gigantescos, né? Então a gente acha que ter 20 pessoas assistindo, eu acho maravilhoso, porque é como se você estivesse ali conversando com aquelas 20 pessoas ao vivo, né? é. E, e são 20 pessoas, entendeu? São 20 pessoas que têm aquele interesse de estar ali, ou seja, o que a gente está fazendo tem algum significado para essas pessoas que assistem. E a gente ganha muito feedback legal também, onde a gente anda, né? Então, isso é muito recompensador. E o conteúdo que a gente está produzindo, né? Eu ia olhar, Um sempre olho acervo. antes. É, Eu acho que hoje é o episódio número 185. Então já andou um bocado, né? Tá completando 5 anos em fevereiro, né? Em fevereiro, setembro. setembro. Setembro, final de setembro, a gente completa 5 anos de HCO. E vai seguir, porque uma vez um amigo falou: Ah, você sabe que em algum momento vai acabar, né? Esse programa. Eu disse: Eu sei. Só que isso faz, depois que ele falou, já faz quase 4 anos e meio. E a gente está aqui ainda. Então, eu não sei. Eu e a Mina Div, a gente brinca. Eu disse, quanto menos a gente atrapalhar o programa, mais a gente consegue que as pessoas venham e queiram contar a sua história, porque isso a gente tem agora a dimensão do significado disso, porque é o Osho contado nos olhos de quem ele tocou, né? É. E ele tocou muita gente. E não tem nada mais real que isso, É, nada mais e, verdadeiro que isso. e cada pessoa tem uma coisa autêntica, ela está falando a sua verdade, Né? que Na é sua tudo que a vida. gente quer ouvir, né? A sua vida, a sua verdade. É tudo que a gente quer ouvir, nada menos que isso, porque eu acho que isso importa muito, né?
porque É, é o Osho contado, o impacto do Osho na vida dessa gente toda, é. E a né? gente tem 180 e poucos olhares de amor para Osho, né? Então, assim, o que une tudo isso, a substância, né, principal é amor. Então, é o que, né, me faz muitas vezes me emocionar, né? Quase todas, mas é isso, porque onde você tem uma coisa tão genuína, né, um amor tão genuíno a ponto de você se transformar, querer se modificar, se conhecer, se aprofundar, buscar, né, se não por um mestre. É, Então, é isso. e tem um significado especial porque eu, desde que tomei Sânia, já faz um bocado de tempo, com Osho, né? Sempre houve uma massiva campanha assim de mídia e das pessoas que, né, não compreendiam e não compreendem hoje uma campanha massiva para destruir ele, para destruir a imagem dele, É, relacionam com tudo e principalmente qualquer porcaria que os sannyasis fazem, a é, culpa é do Osho, né? é, Então, como essas pessoas já têm muito Netflix e não sei o que mais, a gente também quer fazer um tributo através desse programa porque pega o que é real. Não é a é, fofoca. Não é a é fofoca. exatamente. Não é Sem o intriga, escândalo. sem Não, cortes, sem não, mistureba de imagens, né? não é o escândalo. Não é isso que a gente quer É, provocar. A gente não pede like aqui, não pede nada. Só está aqui quem quer estar, né? hum. E também a gente faz os nossos agradecimentos, que normalmente eu ponho aqui para ler, mas eu já sei todos de cor, né? A nossa equipe, né, Amina? A nossa equipe querida, Miguel Fine, que faz os nossos cartazinhos de divulgação toda semana e está aqui sempre junto, né? A Parita Marisa Rotenberg, que edita, legenda, ajuda e está super colaborando com a gente o tempo todo, né? Então, esses nossos dois queridos e parceiros, Catarina Lira, né? Nossa legendista principal, né, que fez a maior parte das legendas e está sempre trabalhando com a gente também. A Priscila Garcia também faz as edições e está sempre ajudando a gente. As nossas páginas do Facebook, Oxo Sem Fronteiras e Neosânias, a Nova Realidade, né, dos nossos queridos Gabriel Sananda, Oxo Sem Fronteiras, e Francisco Siqueira, Neosânias, a Nova Realidade. E todo É, um time que trabalha com eles para administrar as páginas. Que mais, Sufi? eu tenho um especial recado para dar. Parte dessa equipe que vocês ouviram a nominata agora há pouco é voluntário e parte a gente contrata as pessoas para nos ajudarem. Então, isso gera um custo, com a transmissão do Zoom, Sim, com as legendas, com tudo. sim. E a gente então pede que as pessoas nos ajudem, porque aqui tem um custo bem legal, né, para a gente manter isso pulsante. Então, a Mina deixa a chave Pix nos comentários Sim. fixos. Quem puder nos ajudar com qualquer quantia é muito bem-vinda. E a gente poder É, seguir, tem uma notícia, a gente está para sair numa reportagem sobre o HCO na revista Ocean News no Reino Unido. Em breve sairá, a gente avisa vocês. Vai ficar bem, bem bonito. Eles fizeram um artigo, o jornalista escreveu sobre a gente, o Subut. Então, lindo. Escreveu lindo. em breve vai sair com um link para todas as playlists em inglês, porque isso também vai para o mundo agora. Já está, na verdade, veio do mundo até nós, né? Tem gente na É. Índia, na Austrália, na Itália, na Alemanha, na Noruega,
na Dinamarca, no Japão, nos Estados Unidos, Portugal, tudo, né? E assim, Israel, Rússia. a grande maioria aqui no Brasil, né? Mas a gente tem trabalhos que estão sendo editados, tem 8 entrevistas gravadas que vão vir aos pouquinhos, tem mais duas, a próxima, eu vou já dar um spoiler, é da Índia, as duas próximas são duas entrevistas feitas na Índia, maravilhosas. Então, esse Gente, semestre teremos mais duas ainda. Então, nosso agradecimento especial às pessoas que contribuem para a gente tocar isso adiante, né? sim, E sim, ajuda muito, muito, muito. mais um agradecimento à nossa querida Sanguinha, que é um grupo de pessoas que nos acompanha já há um Então, bom aqui, tempo. Às vezes não está aqui ao vivo, assiste depois, nos reporta, a gente encontra aqui e acolá, e essas pessoas vêm nos abraçar felizes, né? Ah, eu assisto, eu acompanho, eu vi, eu gosto. Já... Me manda o link de tal que eu não pude acompanhar e assim vai. Então, Eu adoro isso isso também. nos deixa muito felizes. E mais um recado agora importante: desde o princípio a gente comunica isso. Nos foi pedido, inclusive, que fizesse assim, deixasse claro que a gente não tem vínculo e nenhum com a Fundação Osho Internacional, né? Não falamos em nome deles, não falamos em nome de ninguém, a não ser no nosso próprio, né? Contando nossas próprias histórias. Histórias com Osho. Melhor que Netflix. Bem melhor. Mais real que Netflix. Não, não, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos receber hoje uma querida. Eu dividi, eu dividi um pouco a rede social com ela quando a gente estava no Osho Sem Fronteiras na pandemia. Ficava aquela febre de querer ajudar a fazer alguma coisa. Ela também dava as lives dela de meditação do Osho, eu também, né, no Osho Sem Fronteiras. Mas hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui perto e eu saber muito mais da vida dela, nós todos, né? Que é você, Chante, vem pra cá. A gente quer que você conte tudo. Boa noite. Boa Namastê. noite, boa noite, boa noite. Uau, que prazer estar aqui, porque, como vocês falaram, né, o que eu sinto é que a gente traz Osho presente aqui, né? Então, por Isso. isso que é tão emocionante. Ah, Muito bem-vinda. obrigada. A gente começa sempre com uma pergunta. Aqui é sempre a mesma pergunta, desde o início, né? Como que o Osho entrou na sua vida? Como é que aconteceu isso lá atrás? Vem de Ele lá. tentou, depois tentou de novo. É, eu trabalhava com informática e de repente um amigo meu chegou do nada dizendo: "Ah, tem um cara aqui que vai dar uma palestra no SESC e ele vai falar sobre um guru indiano, a trajetória dele, o trabalho dele e o Reich." E eu, como fiz filosofia, nessa época eu gostava muito do Reich, falei: "Ah, vou", né? E de uma palestra, eu fui para um final de semana de meditação, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Foi uma loucura, uma loucura. Eu não conseguia, nunca tinha ouvido falar de Osho, não sabia o que era tudo aquilo, tava, nunca tinha feito um trabalho terapêutico, né? Então, foi muito forte mesmo. Eu me lembro, no final, quando eu me vi no espelho, eu não me reconhecia. Só que, assim, era um estado que eu estava com meu filho pequeno. Logo depois, o Osho foi pego no Oregon, né? E foi expulso. Então, aquilo tudo ficou.
eu guardei no bolso e no coração e esqueci tudo aquilo que foi. Não esqueci, né? Mas ficou ali do lado. E aí, vários anos depois, eu tinha tido a minha filha, que me trouxe toda uma abertura interna também, não posso deixar de dizer, e meu filho também. E aí eu fui fazer um grupo de somaterapia, mas estava do Roberto Freire, mas estava muito. Não era o Roberto Freire que estava dando, né? Então estava muito bagunçado. E de repente um cara falou de um outro cara que tinha feito uma massagem nele assim, assado. E eu quis saber onde era, eu gostei da coisa, saí da soma e fui conhecer o Renato Chahan da Escola da Evolução. Eu já estava fazendo terapia nessa época e eu não sabia, porque eu nunca tinha falado de Osho para minha terapeuta, e eu não sabia que ela era sannyasi do Osho. Ela não mostrava essa cara, né? E quando eu fui no Renato, tinha uma foto do Osho assim, né? E foi aí que eu fui conversar com a minha terapeuta a respeito do Osho e descobri que ela também conhecia, né, de um outro jeito. E Eita! essas duas pessoas, né, tanto o Renato quanto a Cleusa, que é sanguite hoje, para mim, eram muito especiais. Eu tinha visto algo neles que eu não via antes em ninguém naquela experiência que eu tive, né? E aí eu comecei a fazer meditação do Osho, fazer curso de massagem. Foi, né? Abrir as comportas. Mas me diz uma coisa, em que ano que foi isso? Você lembra mais ou menos? Olha, A primeira foi na época do Oregon, que a gente está falando de 85, por aí. 84, foi 85 ou 84 A que prisão o 85. A prisão 85. começou a sair no jornal a respeito do Osho estar sendo expulso. Então, 85. É 85. 85. Sim, tá. Então foi 85 a primeira vez. Aí acho que foi 88, 89, essa história, Sanguite, Renato, Chaan, Osho né? chegando de novo. Ele chegando de um outro jeito, sem me assustar tanto. É, Quando eu fiz um final de semana inteiro de meditação, o que eu senti era assim, que eu ia, se eu fosse, eu ia ter que deixar para trás tudo. E deixei, né? Mas foi num outro momento. Exatamente o texto que alguém ficou de ler, né? ai, posso ler um É, segundinho, gente? É isso, Eu faz, abri faz. aqui, ó, Pepitas de Ouro, né, do Osho. isso. A gente conversando, eu abri nessa página e li esse trechinho aqui do. Eu quero que todos se tornem ciganos existenciais. Vocês não precisam de raízes. Vocês não são árvores. Vocês são seres humanos. Coisa linda. Nós Oxe, somos ciganos existenciais. é, eu adorei isso. Eu também. Uau. Vamos lá, 89, aí volta Osho então para tua vida através de, né, das pessoas do Eu círculo. fiz um curso na Escola da Evolução,
né? Que tinha o Iara, o Renato e mais algumas outras pessoas que eu não lembro o nome, que davam. As vivências eram maravilhosas, sabe? A Iara me apresentou o lugar mais lindo do mundo, que era São Francisco, em São Francisco Xavier, uma pousada com 13 cachoeiras. Uau. Então, todo um processo interno ia acontecendo, eu ia me descobrindo cheia de vida, né? A vida em mim ia se espalhando, né? E isso era muito, muito bom. E eu fazia um grupo com a Sanguite também, que isso, ela continuou minha terapeuta, só que a gente não fazia mais verbal, né? A gente tinha, era um grupo que fazia dança no escuro e meditação. Foram 5 anos com a Sanguite, Uau. assim, maravilhosamente. Foi um trabalho lindo. Eu, aí chegou, eu me separei, isso, uma série de coisas foram acontecendo, e eram as primeiras férias que eu ia passar sozinha, né? E assim, um monte de convite para Bahia, para Santa Catarina, era perto do carnaval, mas nada me chamava. O que tudo antes eu tinha vontade, não estava vontade. E aí eu queria ir para Puna. E eu não tinha dinheiro para isso. Mas em dezembro, meu chefe me disse: Ah, você fica de sobreaviso? E sobreaviso é um salário a mais no mês. Opa. E que fiz eu? Fevereiro, puna, sozinha, sem saber direito nada do que eu ia fazer ou como ia, Que ano né? foi isso? Hã? Que ano foi isso? 92. 92. Uau. Que É, legal. Ainda pegando fogo, Puna ainda, né? Ainda com energia máxima muito, ali, né? muito, muito. Estava assim. E eu fui nessa coisa muito louca mesmo. Foi um salto. Porque o gatinho me falou algumas coisinhas, tipo assim, você vai para até Bombém, de Bombém você tem que pegar um táxi, ou um trem, ou um avião para Puna. Você vai e chega é uns táxis amarelo, preto, você vai lá, pergunta para eles, fala Puna, assim, é demais, né? Você fez Viva os sozinha? anos 90! Foi Foi sozinha? Você foi sozinha para a Índia? sozinha, Olha, sozinha. que idade você tinha na época, lembra? 35, falava super mal inglês, nunca tinha viajado de avião, Hum. sabe? Era tudo novo, tudo. As Sabe que minhas abertas, eu eu, dei um salto. eu passei uma No, experiência, eu passei uma experiência parecida. Eu fui para a Índia a primeira vez também sozinho e falando quase nada de inglês. Aí, ó. na Aí. verdade, a gente não foi sozinho, né? A gente É, é. levou com um tapete vermelho, né? Ciganos existenciais são assim. É, na verdade, Marum. É, na o ver- tapete não era vermelho, Maroon. era vinho. era Marum. Marum. Ai. Olha só, né? A gente tem uma semelhança no nome, né? Abiro, Abiti, né? Tem a ver com isso Mesmo. aí, a Tem a ver história. com o significado. É. Eu Vamos chegar no nome. quando Vamos eu chegar. recebi o quando eu recebi o Abiro,
eu me dei conta, eu disse, hoje está de brincadeira comigo, né? Porque não tem nada disso. Eu cheguei a escrever para ele sobre isso, sobre o destemor, né? E ele disse, Ah. rapaz, vai fazer dinâmica, rapaz. Tá bom. Não me enche o saco. Não foi assim, mas foi Não. assim que eu recebi. Tipo, muito bom. Abite, como é que foi? Daí você foi para Puna e aí? Abiti, acentua Abiti, Abiti. certo, Abiti. 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 Aí, é, aí eu passei um mês lá, né? Foi assim incrível. Eu só pensava assim, ai, quando eu ficar velhinha, quero vir morar aqui. E assim, foi abrindo as coisas. Deixa eu falar, tem algumas coisas que são interessantes. Joia. No meio daquela fila para passar pela alfândega, é isso o nome? Ah, eu não sei o nome dessas coisas, né? Para mostrar meu passaporte, meu visto, Imigração. 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 Isso. Vou olhando assim, só tem indiano, indiano, indiano e tudo amarelo e vinho, né? Era aquele aeroporto que você deve ter conhecido, o velhinho que parecia mais uma rodoviária, né? E de repente assim, eu penso, por que que eu não pergunto se alguém vai para Puna, né? É bom ter companhia. Aí eu olho para o meu lado, um cara compridão e tal, e aí eu, no meu parco inglês, disse para ele que eu ia para Pune, e ele disse, eu também vou, né? E, assim, deixou claro isso. Se você quiser vir comigo do meu jeito, sem mudar nada, pode me acompanhar. E eu, de novo, né, fui nessa Hum. loucura. Eu confiei no cara que, assim, eu mal falando inglês, muito mal. Eu falava igual o índio, né? Só os substantivos e o outro que juntasse e entendesse. Aí ele foi, e eu atrás, comprar passagem de avião, que era de avião que ele ia. Ele foi depois para um hotel super chique em Bombém, onde a gente deixou as malas e eu fui para uma sauna. Ele foi para a piscina e eu fui para uma sauna. Então a gente passou horas ali, só se encontrou para ir embora para pegar o avião. A hora que eu olhei aquele avião, eu ri, né? Porque era toda, a fuzilagem toda, a tinta toda raspada, aquele aviãozinho pequenininho. Eu falei, eu vou subir nisso, eu vou estar viva do outro lado. Aí chamam a gente para ver se as malas estavam todas esparramadas no chão e para a gente indicar se a nossa mala estava ali, né? A coisa mais louca que você podia imaginar. Acho que só não subiu gente com galinha no avião, mas de resto tinha tudo. 20 minutinhos, cheguei lá. Ufa. E pouquinho antes de partir, essa também é outra coisa que para mim foi um presente. O gatil foi para o aeroporto me entregar umas fitas, porque a Oiara ia ficar mais uma semana e eles queriam, tinha o gatil a Iara, depois que a escola da Evolução fechou, eles abriram um centro do Osho em São Paulo, lá no Pacaembu.
e ele queria mandar umas fitas pelo Iara para mostrar o local e tudo mais para o pessoal do Osho. E então a Iara ficou mais uma semana lá. E quando eles me informaram isso no avião, né, que 5 horas da manhã eu tinha que ligar para o Iara para... Era o único horário que eu conseguiria encontrá-la, porque senão eu não conseguiria mais. E foi 5 da manhã, eu liguei. Depois, das 9, eu estava lá com a Yara, que me deu uma força para fazer as coisas lá. E me apresentou a Regina. Então, sabe quando tudo foi sem eu pensar em nada, sem eu programar nada, tudo foi acontecendo da melhor jeito. Eu peguei um quarto dentro do ashram, praticamente. A Biro talvez lembre o nome desse lugar. Um pouquinho antes de chegar no ashram, tinha uma entrada que ia para uma boutique e depois tinha umas salas, uns, uns centros de trabalho lá, umas Sabe academias. que eu a última vez que eu estive em Puna foi em dezembro de 1990 e janeiro de 91. Depois disso eu não fui mais e a boa parte dessas memórias meio que ficaram meio vagas assim. Eu lembro que ao lado, eu lembro da Rua do Ashram, de tudo. As coisas mudaram muito também com o tempo. Eu, Aham. as mudanças, inclusive, eu comecei a observar, tipo, um ano depois que o Osho tinha deixado o corpo, o Ashram tinha uma coisa diferente já para mim, né? Para o meu olhar, né? Muita gente foi lá que não sabia como era antes, curtiu muito, porque a energia é muito pulsante, né? Mas as Muito. coisas estavam um pouco diferentes. Então, para mim, é, muita coisa depois que eu fui lá a última vez já tinham mudado, né? Provavelmente quando você chegou lá, essas referências eu não tenho. Eu me lembro de um cara que veio, alugava bicicleta na Rua do Ashram, chamava Nano. Nem sei se ele estava lá ainda quando você chegou. Todo mundo conhecia o Nano e coisas do gênero, né? E o Jarman Baker. E quando você teve lá, foi depois que teve aquele episódio já, ou da bomba ou antes? Não, não, foi antes, foi Foi bem antes. antes. Tá. A gente ia tomar café da manhã e café da tarde, chai da manhã e chai da tarde na German Bakery. Certo. E você conseguiu um quarto perto, um local próximo ao Ashram, é isso? Era dentro. Ah, dentro? Não, na época que eu estava lá não existia isso, né, de hospedar. Foi a dona dessa boutique que tinha, né? A casa era uma amiga, a parente dela que deixou isso tudo para o Osho, era uma amiga do Osho. Então, isso foi incorporado um pouco depois. Ah, E é certo. um terreno bem grande. Eu não sei exatamente quando foi incorporado, entendeu? E Isso, ela tinha uma boutiquezinha embaixo e em cima ela tinha quartos que ela alugava. Da janela do meu quarto, eu via o ashram, dentro do ashram, os bambuzinhos todos, né? Então era um lugar muito, muito especial. Tinha, tinha na frente, tinha um guarda, você tinha que mostrar teu passe para entrar, né? Inclusive, eu fiz um curso num desses galpões que tinha nesse espaço. Eu fiz com a... Ai, esqueci o nome dela, coisa linda. Mas era um espaço que era separado e junto, era do ashram, né? Então, eu fiquei dormindo ali, já. todo dia, Gente, foi né? tudo mágico, né? Da sua chegada na Índia. Muito, sabe? Tudo assim, se ligando, né? Eu que simplesmente me atirei no abismo, né? Fui levada assim, tudo.
tudo acontecendo do melhor jeito. E a Yara me deixou a Regina Célia, uma pessoa lindíssima, que muita gente deve conhecê-la, porque ela estava lá desde que ela se formou aqui, então 18, 20 anos, sei lá, ela tirou um mês de férias, passou pelo ashram do Osho e ficou. E ficou morando lá desde aquela época. Ela passou por vários anos com o Osho, né? E depois eu encontrei-a em Lucknow. Ela também foi Olha, pro Papagi. a minha guardiã por lá, né? Assim, Você ficou quanto tempo em Puna? Você lembra? em 92 eu fiquei um mês. Um mês, tá. Aí eu voltei, passei um mês fantástico com aquela ideia, né? Eu quero voltar, quando eu ficar velhinha, porque na minha cabeça só tinha, né? Eu vou morar aqui, né? Eu não achava que ia mudar tanto. Mas assim, foi um presente. Eu pedi Sânias lá, né? Certo. Fiz Agora, vários cursos com a Mira, fiz um curso com a Mira maravilhosa, né? E fiz um curso também que desapareceu do Osho, que era o Tibetan Healing. Meu, aquilo era de uma limpeza corporal incrível, incrível. Você ficava todo mundo conectado e se mexendo num determinado ritmo, trabalhando isso o corpo inteiro. Foi, nossa, presentes e presentes, né? Que eu fui recebendo do outro. Mas também me assustou um pouco, sabe? Ver tudo aquilo. ah, ah, Dá uma ideia, no princípio, daquela coisa meio guru que todo mundo segue e que vai fazer a tua cabeça, lavagem vai, cerebral. Eu Você adorei essa ficou. lavagem cerebral. não, é só Lava mesmo. sim, sem dúvida, mas naquele momento é uma coisa que você fica assim, né? O que, que é o quê? Olha, daí você entende e desfaz esse que, de certa forma, é um preconceito, mas é uma defesa também importante, né? Para você saber em que mão você está e se dá mesmo para se entregar, né? Claro. E, é a coisa do estar conhecendo, né? Sim, sim. E aí você Você. pediu Sânias. Desculpa, Pedi. Mas o meu Sânia, eu não entendia muito o que era tudo aquilo. Eu mal tinha lido Osso, sabe? Isso, Chante, foi a Foi, primeira vez que você pediu Sanders ou foi no retorno? foi na primeira. Certo, conta pra gente um pouco. Você estava lá e eu quero. Então, para mim, o pedir Sânias era agradecer o Oxo por tudo que ele tinha trazido na minha vida, de abertura, de expansão mental, sabe? Porque eu tinha feito com a Sanguite todo esse trabalho que é ligado ao Osho, né? Eu lia Osho, mas assim, eu lia sem ter uma ideia, porque Osho não dá mesmo, né? Ele não faz essa. Tem que fazer isso, depois aquilo outro. Não, você é que vai ter que fazer com você. Ele expande o teu campo de percepção e você vai tendo que pegar aquilo que encaixa para você e trazendo, né? O foco maior é a meditação, para você ter a condição de estar
fazendo a tua caminhada, né? Ele é bem diferente de um. E isso para mim é super importante, né? Eu consegui me fazer entender, eu não sei se ficou claro Sim, sim, essa liberdade Sim, que sim. hoje sim, está sim. trazendo, né? É a Você tá, liberdade, mas é com responsabilidade, é, né? Ele você passa a tá, responsa pra Com gente. consciência, né? né? Consciência. Mas você está trazendo, né, a sua reflexão e a sua experiência. Isso é bacana, É. porque você parece que está vivendo de novo e trazendo o significado disso tudo na sua vida, né? Sim, eu tô lá na hora era, né, aquela coisa de derretimento de amor, né? E fazendo uma interpretação disso mesmo, né? Mas Sim. eu estou vivenciando de novo aqui, entendendo o que estava acontecendo lá comigo, né? O quão bonito, o quão importante foi, né? Muito. A entrega, né? O quanta coragem para entregar também, se jogar, fazer e que eu falo, se conhecer, né? É uma aventura e tanto, né? Eu, E lá devia ser um playground com todos os brinquedos para você, olha, porque Foi olha forte. olha quanto aprendizado nisso, né? Porque você entra na escola da vida e o mestre é como se fosse uma aula propulsora, né? Que é, te abre, como você disse, abre a percepção para você ter uma visão maior de tudo, né? De possibilidades, né? Porque a vida da gente é muito encaixotadinha, às vezes a gente vai seguir o roteiro. A impressão que eu tive, sabe, quando eu encontrei o Osho, foi de que havia, antes de eu tomar a decisão, uma percepção de que tinham feito um roteiro da minha vida que não era eu que tinha escrito, sabe, que não era o que eu queria, né? Sim, sim, acho que nós todos. Esse é o traço comum que eu vejo, assim, em muitos Ah, sannyasis, muitos, muitos. é. E aí vem Osho e nos dá asas de liberdade para ir onde Né? quiser. É, Você referiu aqui, né? Eu não fui sozinha para a Índia. Da onde vem essa confiança? Que mágica é essa, né? é. Que hoje me você levou se joga e tudo se encaixa. tudo, tudo. É muito. E tudo tem a ver com o nome que eu recebi também, né? Prem Abiti, amor sem medo, amor corajoso, né? Que é a chave até o final, né? É uma chave que ele Sim, deu para gente e sim, que sim. vai mostrando e se lapidando durante essa jornada aqui, né? Como é que você recebeu em Puna o nome? E como é que foi receber sem o Osho? Quem deu? Como é que. Conta um pouquinho. Quem disse que hoje não estava lá? Hoje estava demais Sim, lá. sim, sim, sim. Estava, até me assustava. Era uma das coisas que me assustava, entendeu? Porque eu nunca tinha passado por isso, de estar sentindo o Osho tão sentindo. A energia forte, né? É, não, e eu me via conversando com ele, né? O quê? Como? Eu nunca tinha feito. Até tinha pensado isso, aquilo, mas eu nunca tinha ido para nenhum lado espiritual. Eu nunca tinha feito yoga. Uma vez tentei fazer meditação zen, mas não senti. Comecei a tossir, não parava mais, sabe, umas coisas assim. E, e nunca tinha ido para isso, né? Hoje foi. Me veio uma coisa agora que eu gostaria de compartilhar com vocês.
tinha chegado e eu usava meu mala direto, né? Não era mais época de usar a roupa laranja, né? Ou similar, mas eu usava para fora, né? E aí eu paro num semáforo e duas crianças vêm até mim pedir alguma coisa. E o menino, não, estava para dentro. E o menino me perguntou: o que que tem aí? E eu tirei e mostrei para ele, né? E falei, não, ele perguntou quem é. Eu disse a foto do meu mestre, né? Aí ele chamou a menina e olha, é o mestre. Aquilo foi de um tamanho, sabe? De alguma forma eles encontraram o Osho também. Hum. Isso foi em Puna? Onde que foi? Não, isso foi em São Paulo, São Paulo. São Paulo, naquela avenida dupla. Ai, eu nunca ia para lá, eu nem sei agora pensando por que que eu estava andando naquela Cidade Jardim, naquela Via Expressa, Cidade Jardim. Eu não sei exatamente o que eu estava fazendo por lá. Parei no farol e as crianças vieram. Eu nem, gente, nem eu sei o que que você estava fazendo lá, porque você estava lá em Puna agora há pouco e ia nos contar dos Sanyas. Como é que foi? Mas é que, gente, me caiu aqui essa Uhum. memória que eu nunca mais tinha lembrado. Eu falei, Nossa, eu tenho que linda. falar, né? Linda, claro, Tenho que falar. claro. Eu acho que eu mexi numa aula, alguma coisa assim, e trouxe essa memória, que foi muito emocionante de ter vivido, né? Porque assim foi a carinha dessas crianças Hum. de que encontrei meu mestre, foi demais. E a gente vai encontrando a cada dia o nosso, né? Cada vez mais. É muito louco, muito louco. Eu estava em Puna, voltei para São Paulo, que eu morava em São Paulo nessa época. Aham. E continuei indo com a Sanguite, o trabalho de uma vez por semana, fazendo meditações, terapias dançantes e queria voltar para Puna, queria voltar, sabe? Mas eu estava com meus filhos, eu estava com todo um esquema de vida. Ah, logo depois que eu fui, agora que eu estou lembrando, logo depois que eu fui para Puna, logo depois eu voltei, né? Eu tinha ganho sobreaviso, por isso que eu fui Sim. juntando aqui as coisas. Aí, de repente, eu fui cortada, eu já tinha passado por aquela época, era uma época de cortes que estavam sendo feitos, muitos cortes. E eu já tinha passado por uns 5, 6 cortes, e inteira. Aquele, meu chefe não aguentou, eu separada, indo para a Índia. Eu agora lembrei outra coisa que eu esquecida. Eu subindo, eu subindo o elevador, nessa época eu trabalhava na Credit Car, era bem esquina da Ipiranga com a São João, olha o lugar.
Alguma coisa acontece. E eu estava subindo o elevador e parei na minha, né? E aí um rapaz olhou para minha cara e disse assim, eu não conhecia ele, disse assim, e ele disse assim, nossa, você sobe o elevador, parece que você é a dona da empresa. Você entende? O que ele viu não tinha nada a ver com dona de empresa, mas alguma coisa, de eu tendo acabado de chegar A ali, energia, né? A energia inteira, né? eu era eu mesma, né? Alguma coisa assim me possuía, né? E o cara me fala isso. E voltando lá, o meu chefe, não aguentando, me pôs naquela lista. Hum. Ô, Shane, Hã? Abiti, a É, gente gostaria, a gente não tem tanto tempo mais, né? Então a gente queria ouvir um pouco de você, é, ouvir um pouco de você. Como é que foi esse link com o Papadico? Em que momento você decidiu ir até ele? 95, eu fui para Puna, consegui, sem Ah, você emprego, sem isso, sem voltou? Yeah. aquilo, né? Eu sem emprego, era isso que eu ia falar, Ah, né? bom, tá, tá. Ia chegar no sem emprego. É isso. Fiquei 4 anos, Caramba. filhos e tal, né? E, de repente, já fazia 5 anos que eu tinha entrado com um processo do primeiro emprego meu, Hum. né? Ou mais de 5 anos. E aquilo, de repente, ai, vamos voltar. Na Tarage é a meditação que, assim, em vários momentos foi extremamente importante para mim. Meu aniversário de Sânias, eu fazia questão de dançar na Tarade. Ai, que E legal. numa dessas vezes, 94 era isso. Eu já estava querendo ir para Puna, etc. Dancei a Nataraj e a hora que eu acabei, como sempre que eu fazia sozinha na Taraj, eu estava sem roupa, eu estava. Não. E aí eu paro no chão, levanto a cabeça, porque tinha terminado a meditação, e dou com a cara do Osho, igual estou vendo ele aí do seu ladinho, né? E eu olhei para a cara dele e disse: mas o que é a iluminação? Como é que eu vou fazer alguma coisa para chegar lá se eu não sei nem o que é? Eu tinha que ter desconhecido, né? Para saber o que é um ser iluminado. Né? Hum. Foi isso que saiu. Cuidado com o que desejas. Exato. Um ano depois, eu consegui a grana que veio por esse Processo aí, né, do passado. e fui para Puna de novo. E encontrei todas as portas fechadas, mais ou menos, né? Assim, a casa que eu aluguei, a moça que morava lá alugou para outra, e quando eu fui pegar, não estava mais, não tá. Assim, eu fiquei dia a dia indo dormir cada hora num canto, né? Até que eu fui comer num restaurante ali, jantar, e isso foram poucos dias, tá? É que para mim foi Foi assim, intenso. tudo aberto antes e agora tudo fechado, né? Hoje não me quer aqui. E aí o que que aconteceu? Ou, O que aconteceu? Fui jantar e sentei numa mesa e de repente eu ouço todo mundo falando em português.
né? E aí me acheguei, tá, oi, oi, fui de novo sozinha, né? Agora já sabia o caminho. Aí uma delas virou assim: Ah, eu vou viajar, vou para Laquinal. E eu disse: O que que você vai fazer lá, né? Tirar esse brilho do óculos. O que que você vai fazer lá? E ela disse: O que que tem lá? Foi isso que eu perguntei: O que tem lá? E ela respondeu: Papadi. Quando ela respondeu Papadi, meu coração deu um giro completo. Não me pergunta, foi isso que eu senti. Aí eu disse, porque eu também não pensei. Ah, eu quero. E foi, né? Lá foi ela. Lá fui eu. Não, espera, mas que aí também tem um intrincado. Aí ela virou e falou assim: Olha, eu já comprei passagem, só se você conseguir comprar para o mesmo trem, para o mesmo dia, porque eu não queria viajar sozinha na Índia, né? E ela ia com um indiano que morava em Lucknow, que era um caminhozinho mais seguro, né? E eu fui atrás e consegui a passagem. E eu dormindo, fazendo cada dia num lugar. Quando eu comprei a passagem, era para daqui uma semana. A moça que eu estava tentando alugar um apartamento, que estava me trazendo um monte de outros, virou e falou assim: Ah, eu arrumei um lugar para você, mas é só por uma semana. Eu ria, né? Eu ria, eu ria. Tá bom, perfeito. Ela me devolveu o dinheiro, porque eu já tinha pago 3 meses, né? Ela me devolveu o dinheiro e dali uma semana eu fui para Laquinal. E a primeira coisa que eu encontro, a hora que eu entrei, foi a foto do Ramana, imensa. Eu olhei, não sabia quem era, não fazia a menor ideia de nada. Meu corpo se ajoelhou e eu chorei, olhando para ele, para aquela foto dele, sabe? Foi uma coisa assim, muito louca. E no dia do meu Sânias, lembra que foi a pergunta que eu fiz para o Papadim? Eu já tinha esquecido tudo isso, tá? No dia do meu Sânias, eu fiz uma festa com um monte de gente, tinha planejado tudo, né? Não tinha feito ainda a festa. E eu tinha mandado uma carta para o Papadim. E essa tradução foi demorando, 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 porque eu não consegui escrever, eu pedi para outra pessoa. Blá, blá, blá. Enfim, Papai Di foi ler essa carta e me chamar no dia do meu Sânias, no Sânias do mesmo Osho. dia. Do Sânias do Sânias do Osho. Osho. Sânias do Do Osho. Dia... Osho, do Osho. Que um ano antes eu tinha olhado para a cara dele e dito: eu não conheci você iluminado. Como é que eu É. faço agora para saber o que que é isso? E aí, E pimba, de presente de aniversário de Sânias, veio o Papagi. isso, sabe? Ah, E foi assim, né? Osho está me trazendo aqui. claro. Osho está me trazendo aqui, né? E foi muito louco, porque assim, naquela época, você ter dois mestres, ainda mais três, né? Porque eu via Ramana com Papadi e Ramana, para mim não tinha separação. Ninguém falava, entendeu? É. Ninguém falava. Era meio que proibido. Esse é Osho ou é Papadi? E tinha muita gente do Osho lá, né? E o que que aconteceu?
eu comecei a namorar um indiano que foi que tinha um centro do Osho na casa dele. O pai dele aqui tinha esse centro do Osho, uma livraria do Osho. Então, assim, tudo foi de um jeito que eu não perdi o contato com o Osho. Então, eu lá com o Papadi, de manhã, era a manhã inteira em satsang com o Papadi, Uau. e à noite, à tarde, eu fazia meditação do Do Osho, Osho. sabe? Osho estava nas minhas paredes, né? Então, assim, era o tempo inteiro os dois juntos, os dois juntos. Que lindo. Foi, Sabe, foi. Oi? sabe Abiti? Abiti. Shanti, né? A É. gente já conversou Já com tanta acabou? gente aqui. Não, não, não. A gente pode ir mais um pouquinho. Tranquilo. A gente já conversou com tanta gente e ouviu relatos, e a gente próprio experimentou essa questão com o Sohar, né? De estar com o Osho Sim, sim. e vir o mestre vivo, né? Que a gente pode chamar assim, ou seja, não é que Osho esteja morto, não existe essa Não, não. dualidade. É que o mestre vivo que a gente refere é o mestre no corpo, né? Aham. Aquela emanação de energia e de amor ali num corpo humano, porque o Osho tem energia, tá tudo aí, mas não tem a presença física, né? A gente leva um tempo para entender também que a gente não está traindo o mestre. O Aham. Urahasya, a quem a gente entrevistou, referiu que ele foi ver Papaji. a Ah, não, foi não a a Ganga Gangaji, é a a linhagem do Gangaji. Papaji, né? E se sentiu culpado naquele momento que ele estava indo vê-la, quando Tá. teve o seu despertar, né? Então ele conta isso e conta que Ah, sentiu eu não culpa, sabia. sentiu, É. que sentiu culpa quando estava se De dirigindo. estar lá, né? De Então é estar uma indo, coisa né? que eu queria perguntar para você. Então, como é que você já está respondendo, né? Como é que você lidou com esse aparente conflito, mas que na verdade não existe, né? Exato. Então, assim, era uma coisa que eu com o pessoal de lá, eu não falava sobre o Osho, né? Com o É, pessoal do do Papadi. Papaji. Eu vivia cada, com os indianos, era Osho, né? Era Osho. Aquela coisa assim. E foi muito louco, porque em algum lugar, para mim, eu não conseguia separar, né? E foi muito louco quando o papai deixou o corpo. Eu quero pular vários anos, porque eu fiquei 3 anos lá com o papai Di, Uau. 4, 3 com ele vivo, no corpo. E para mim era assim, eu precisava de um mestre no corpo, né? E no dia que o papai Di deixou o corpo, a gente foi meio que avisado de que alguma coisa podia acontecer, porque ele como era muito velhinho já, então às vezes ele ficava 1, 2 semanas sem aparecer. E daí voltava, sabe? Foram várias vezes assim. E dessa vez, estava para nós todos, estava desse jeito. Daqui a pouco ele está aí de novo. E nesse dia, à tarde, não, de manhã, porque a gente continuava indo lá, né? O pessoal deu um aviso de que o papai estava com respiração artificial, tal, então não sabia se ia voltar ou não e tal. E eu fui para casa e fiquei brincando com uma tábua que eu tinha e deixei um livro do Papadi do lado e ia tirando, feito um tarô, que nem você fez com o O livro, né, do Osho. livro do Osho, eu ia abrindo. Isso, um livro desse tamanho do Papadi,
E todas as páginas que eu abria falavam sobre a morte, sabe? E, de repente, a luz apagou, porque não é tão... 2 horas Não é por dia sobrenatural. luz apagada em lá que não, mas eu nem estava pensando. A luz apagou, eu derrubei a minha xícara de chai e eu só ouvi assim: Papadim morreu, Papadim morreu. A minha mente expandida gritando isso, ou eu ouvindo de algum lugar, eu não sei. Eu só sei que tomou conta de mim uma energia tão maravilhosa, tão grande, né? E a minha mente ainda dizia assim: você está alegre? E Papadim morreu? Sabe, a mente é mente, né? E assim, ah, aí alguma coisa me respondia: não, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. E nesse momento também me veio. Agora, Papadi, Oxo, Raman Uma coisa, é o ser. Como ele toma a forma, como ele chega para cada um de nós, né? É o que a gente precisa, né? É o ser. Foi muito, muito forte esse momento. E isso acho que não vai dar tempo de encontrar, de contar a história do que eu encontrei no livro do Osho, porque eu estava perguntando o que era isso tudo que eu estava sentindo depois da morte do Osho, do Osho, não, do Papadi, é tudo um só. Eu estou trocando os nomes, olha só. E, e foi um cara que me falou de um livro onde eu podia ter essa resposta. hum, Qual é o nome Um, do livro? um amado do Osho. Hum. Ele se dizia: eu sou um amado do Osho, um indiano maravilhoso, com um coração fantástico. Ele era um mestre ali na região. Eu acho que essa Eu vai ficar para uma tentei segunda lembrar, parte. eu tentei lembrar o nome do livro, ah, eu acho que é o Nowhere to Go, But In. Aham. ah, tá. E lá o Osho fala o que acontece quando um mestre morre, ou Ah, qualquer pessoa. Aí ele fala dessa energia, que tudo aquilo que o mestre viveu, ou qualquer pessoa viveu, ele se derrama. E se você está aberto e próximo, você vai estar recebendo isso, né? E aí ele até fala nesse momento, ele falou assim: se a pessoa que vai morrer é muito ruim, fica longe fica dela, longe! Não é bom, tá muito perto. não fica perto. Uau, que legal, que lindo. Gente, que maravilha. Que maravilha. A Foi, gente foi, poderia ficar até amanhã aqui te ouvindo, né? Mas a gente tem um limite de tempo. eu E tentei juntar Não, mais, tem comecei, coisas mas que precisam realmente de tempo, até é, para assimilar, mas você foi muito profunda em cada vivência que você teve em contar isso para a gente também. A gente consegue sentir aqui, eu consegui ai, te que bom. imaginar chegando na Era isso Índia. que eu achava importante, queria estar dizendo aquilo que mexesse, que trouxesse hoje para nós todos nesse momento, né? E o quanto é forte essa energia, e quanto é viva, né? E quanto é viva.
A real, gente viva. fica com vontade de um mestre no corpo, mas tá aqui. Tá tudo aí. A gente, para encerrar, Shanti, a gente tem o quadro Palavra Mágica. Uma palavra, se você fosse dizer uma palavra aqui, uma palavra, não é uma palavra para explicar, para definir nada, nem para conceituar. Qual é a primeira palavra que você falaria? Oxo Papadi, pode botar barra Oxo barra Papadi. Então faz Barra duas, Ravana. são dois nomes. Então fale duas. Amor e consciência, né? Uma coisa não existe sem a outra, né? A consciência amorosa. Hum. É. Ah, ou então, só, peraí, não vou ficar sem. O Papagi te deu sânias de Shanti, é isso? Isso, isso. Ah, tá. Que é a paz, né? Então é Não, Prem ele Abiti. traduziu diferente. Ah, então, conta Ele pra gente. traduziu loving e peace. Love Love and peace. Love and is. peace. Loving, ele pôs É, loving, sabe? aham. Então, assim, para mim não mudou o nome. É a mesma Porque era coisa. Prem, né? Isso. Mas Love in Peace, ele parece que é um degrau O, a o amor, mais. o amor sem medo é uma paz amorosa, né? Ah, É, pronto. Ficou bonito. alguma Ah, coisa assim. É. coisa linda, viu? Que linda a sua história. Foi muito, muito gostoso esse compartilhar. Todas as nossas histórias, né? Elas mudam quando o mestre chega, ele expande tudo, né? É isso aí. Querida, muito Linda. obrigado. Eu que agradeço o convite, os ouvidos, e vamos continuar. Eu queria também te dizer, Abir, depois a gente conversa a respeito, mas se eu puder ajudar em alguma coisa, trabalhar em alguma coisa, mas aí a gente conversa. Eu A gostaria, gente, a gente tá? segue Oba. falando, tá bom? Boa, boa. Obrigado. Obrigada, gente. Ai, coisa boa. Amor para todos. Isso aconteceu e para mim foi hoje que trouxe essa frase no meu aniversário agora, que foi na lua cheia de maio, né? Que o amor invada o mundo, Hum. que o amor invada o mundo. E o amor invade o mundo. Meu amor, lá do mundo. Terça-feira que vem temos mais HCO. Boa noite, Sanguinha, gente. boa noite, gente. Muito bom, muito bom. Semana que vem tem mais. Chante, beijos. Sempre mais, sempre mais, muito mais. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Até. Eu desligo aqui, como é que eu faço? Peraí, eu vou desligar aqui. Tá bom. Tchau, Sanguinha. Beijo.